Eles embarcaram em um cruzeiro de luxo e desapareceram do mundo por 3 anos. Em uma ilha esquecida, sem resgate e sem certezas, aprenderam a sobreviver e a se transformar. Mas quando o mundo finalmente voltou para buscá-los, a pergunta já não era se seriam salvos, e sim quem eles eram agora. O mar estava calmo demais naquela manhã. Um azul extenso, quase imóvel, que enganava os olhos e tranquilizava os passageiros espalhados pelos convéses do cruzeiro italiano Stella di Mare. Era o 3º dia de viagem. Famílias tiravam fotos, casais brindavam com taças de vinho barato, crianças corriam entre espreguiçadeiras sem imaginar que aquele seria o último dia de qualquer normalidade conhecida. O navio seguia fora das rotas mais movimentadas, contornando uma região pouco mapeada do oceano. A ideia era simples: oferecer aos passageiros a sensação de exclusividade, de estar onde poucos estiveram. Para a tripulação, era apenas mais uma decisão arriscada disfarçada de luxo. Na ponte de comando, o capitão observava os monitores com atenção incomum. Havia algo estranho nos radares, pequenas leituras inconsistentes, como se o fundo do mar se elevasse de forma irregular. O oficial ao seu lado quebrou o silêncio. "Capitão, essa área não consta nos mapas atualizados." O capitão respirou fundo. O cronograma estava atrasado. Voltar significaria prejuízo, explicações, talvez o fim da carreira. "Vamos seguir", respondeu, com a voz firme demais para esconder a dúvida. Minutos depois, o impacto. Não foi uma explosão. Foi um som grave, profundo, como se o próprio oceano tivesse decidido barrar o caminho. O chão vibrou, pratos caíram. Pessoas gritaram sem entender. O Stella di Mare havia encalhado. Alarmes começaram a soar, ecoando pelos corredores. A tripulação correu para seus postos, enquanto os passageiros se acumulavam nas áreas abertas, tentando enxergar o que estava acontecendo. Do lado direito do navio, surgia lentamente a silhueta de uma ilha, rochosa, coberta por vegetação densa, completamente ausente de qualquer sinal humano. Uma ilha que não deveria estar ali. Nos minutos seguintes, a situação se agravou. O casco havia sido seriamente danificado. A água começava a invadir compartimentos inferiores. Não havia sinal de resgate imediato. Os sistemas de comunicação falhavam de forma intermitente. O capitão anunciou pelo alto-falante: "Senhores passageiros, mantenham a calma. Estamos avaliando a situação." Mas a calma já não existia. Horas depois, com o cair da noite, a decisão inevitável foi tomada: abandonar o navio. Botes salva-vidas começaram a ser lançados, em número insuficiente para todos. A ilha, até então apenas um ponto distante, tornou-se a única esperança visível. Grupos foram formados às pressas. Pessoas que nunca haviam se visto passaram a depender umas das outras. Uma professora aposentada segurava a mão de um menino desconhecido. Um engenheiro ajudava uma idosa a embarcar. Um casal discutia em pânico sobre quem deveria ir primeiro. Quando o último bote chegou à praia improvisada, o Stella di Mare permanecia inclinado ao fundo, um gigante ferido preso entre o mar e a rocha. Na areia úmida, sob um céu sem lua, mais de 150 pessoas se reuniram em silêncio. Molhadas, exaustas, feridas, mas vivas. Ninguém sabia ainda, mas aquele não era um simples naufrágio. Era o começo de 3 anos de espera. O amanhecer revelou o que a escuridão havia escondido. A ilha não era pequena, como muitos imaginaram durante a noite. Estendia-se em colinas cobertas por vegetação fechada, rochas afiadas e uma faixa de areia irregular, quebrada por recifes que tornavam qualquer aproximação marítima perigosa. Do alto de uma elevação natural, era possível ver o navio encalhado ao longe, inclinado, silencioso, como um lembrete constante do que haviam perdido. O primeiro dia foi dominado por uma única palavra: sobrevivência. A água potável era prioridade absoluta.
Alguns homens se embrenharam na mata em busca de riachos, enquanto outros tentavam improvisar recipientes com o que haviam conseguido trazer dos botes. Havia malas, mochilas, caixas térmicas, restos de uma vida confortável que agora pareciam ridículos diante da sede crescente. Precisamos organizar isso, disse Marco, um engenheiro naval de 40 e poucos anos, assumindo naturalmente uma postura de liderança. Se cada um fizer o que quiser, não duramos uma semana. Nem todos gostaram do tom. O pânico ainda falava mais alto que a razão. Organizar como? Rebateu Giulia, uma empresária acostumada a ser ouvida. Isso aqui não é um acampamento de férias. Marco a encarou por um instante antes de responder. Exatamente. É por isso que precisamos agir como se fosse permanente, pelo menos até alguém nos encontrar. A palavra permanente caiu como uma pedra entre eles. Enquanto alguns exploravam a ilha, outros retornaram ao navio em pequenos grupos, usando os botes para buscar mantimentos. O acesso era arriscado. O casco rangia com o movimento das ondas, e partes internas já estavam inundadas. Mesmo assim, conseguiram retirar alimentos enlatados, cobertores, lanternas e alguns equipamentos de emergência. No segundo dia, a esperança ainda era uma presença constante. Muitos acreditavam que o desaparecimento do cruzeiro já teria sido notado, que aviões estariam sobrevoando a região a qualquer momento. Alguns acenavam para o céu sempre que ouviam um som distante, apenas para descobrir que era o vento cortando as copas das árvores. À noite, ao redor de pequenas fogueiras, as conversas começaram a mudar de tom. O medo dava lugar a perguntas mais duras. E se ninguém souber onde estamos? Sussurrou uma mulher, abraçando os joelhos. Eles vão procurar, respondeu alguém, sem muita convicção. Os dias seguintes trouxeram a primeira grande divisão. Um grupo defendia permanecer próximo à praia, visível para possíveis resgates. Outro acreditava que o interior da ilha oferecia melhores condições. Água doce, abrigo natural, menos exposição ao sol e às tempestades. A discussão foi acalorada. Se ficarmos escondidos no meio da mata, ninguém vai nos ver, gritou um homem mais jovem, com o rosto queimado de sol. E se ficarmos aqui sem água, vamos morrer antes de sermos vistos, respondeu uma senhora magra, cuja experiência em trilhas a tornara surpreendentemente respeitada. No fim, a necessidade venceu o medo. O grupo se dividiu, mas manteve contato diário. Um acampamento principal foi montado próximo a um riacho descoberto no terceiro dia. Cabos elétricos do navio viraram amarras. Lençóis se transformaram em tendas. Talheres foram usados como ferramentas improvisadas. A civilização começava a ser desmontada, peça por peça, para dar lugar a algo mais primitivo. Com o passar das semanas, a rotina se impôs. Coleta de água ao amanhecer, busca por comida durante o dia, vigília à noite. A ilha oferecia peixes, frutas desconhecidas, pequenos animais. Aprender o que era seguro comer se tornou uma questão de tentativa e erro. Alguns adoeceram. Um homem quase morreu após ingerir uma raiz venenosa. E o resgate não vinha. Os rádios de emergência haviam parado de funcionar completamente. As baterias se esgotaram. As lanternas ficaram fracas. O navio, aos poucos, começou a ser engolido pelo mar, tornando-se inacessível. Foi então que a ficha começou a cair, lenta e cruel. Eles não estavam apenas esperando ajuda. Eles estavam desaparecidos. Na 40ª noite, durante uma tempestade violenta que destruiu parte do acampamento, Marco reuniu alguns dos mais ativos ao redor de uma fogueira quase apagada. Precisamos aceitar uma possibilidade, disse com a voz cansada. Talvez não sejamos encontrados tão cedo. Talvez nunca. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para ser quebrado. Naquele momento, a ilha deixou de ser um refúgio temporário. Ela se tornou o mundo deles.
O terceiro mês na ilha começou com um erro, pequeno, quase banal, e terminou com a primeira grande ruptura entre eles. Tudo aconteceu numa manhã abafada, quando Luca, um estudante de engenharia que passara a ajudar Marco nas explorações mais distantes, encontrou algo enterrado sob pedras próximas ao costão norte. Era um pedaço de metal corroído, com fios ainda presos a uma carcaça parcialmente intacta. Demorou alguns minutos para entender o que estava diante de seus olhos. Marco chamou com a voz trêmula. Você precisa ver isso. Era parte de um transmissor de emergência marítimo. Um modelo antigo, mas funcional, se tivesse sido ativado corretamente. O silêncio que se formou ao redor do objeto foi diferente de tudo que haviam vivido até ali. Não era medo, era compreensão. A peça fazia parte do sistema automático do navio. Em teoria, no momento do impacto, um sinal deveria ter sido enviado para satélites internacionais, informando a posição exata do cruzeiro. Mas o transmissor estava ali. Nunca havia cumprido sua função. Isso significa que... Julia começou, mas parou. Significa que ninguém recebeu um pedido de socorro, completou Marco. Oficialmente, o Stella de Mare nunca pediu ajuda. A reviravolta não foi apenas técnica, foi emocional. Até aquele momento, a maioria acreditava que o mundo sabia que eles estavam desaparecidos, que a busca apenas demorava. Aquela peça de metal enterrada na areia destruiu essa ilusão. Nos dias seguintes, a esperança começou a se fragmentar. Discussões se tornaram mais frequentes. Pequenos conflitos viraram confrontos diretos. Um grupo passou a culpar abertamente o capitão e a companhia marítima. Outro culpava a própria liderança improvisada da ilha. Estamos aqui porque confiamos demais, gritou um homem durante uma assembleia improvisada. Agora querem que a gente confie de novo? A liderança de Marco começou a ser questionada. Não por incompetência, mas porque ele representava decisões, e decisões agora significavam fracasso. Em resposta, alguns propuseram algo radical: parar de esperar. Se ninguém sabe onde estamos, temos que fazer o mundo saber, disse Luca, desenhando mapas na areia. Sinais permanentes, grandes, visíveis do ar. A ideia ganhou força rapidamente. Um plano começou a ser traçado. Usariam destroços do navio, pedras claras, troncos queimados. Uma mensagem simples, impossível de ignorar: SOS. Durante semanas, homens e mulheres trabalharam sob o sol pesado. As mãos sangravam, os corpos cansavam, mas havia propósito. Pela primeira vez desde o naufrágio, todos se moviam em uma mesma direção. Quando o símbolo ficou pronto, ocupava quase toda uma encosta voltada para o mar aberto. À noite, tochas eram acesas. Durante o dia, a fumaça era mantida constante. E então, nada. Navios distantes passaram sem alterar o curso. Aviões comerciais cruzaram o céu em altitude alta demais. Um helicóptero surgiu certa vez no horizonte, distante, e desapareceu minutos depois. A frustração virou algo mais perigoso: desespero racional. Algumas pessoas começaram a falar em construir uma embarcação improvisada. Outras, em explorar o oceano em busca de rotas comerciais. As ideias eram arriscadas, muitas vezes suicidas. Mas a inércia já não era suportável. Numa noite particularmente silenciosa, Marco foi confrontado diretamente. Quanto tempo mais você acha que dá para esperar? Perguntou Julia, sem agressividade. Seja honesto. Marco demorou a responder. Não sei, disse por fim. Mas sei que, se não mudarmos nossa forma de viver aqui, vamos morrer, mesmo estando vivos. Foi ali que a verdadeira mudança começou. A ilha deixaria de ser apenas um local de sobrevivência. Ela se tornaria um lugar de permanência. E essa decisão, aceitar que talvez nunca saíssem dali, mudou tudo. As regras, as relações e o tipo de pessoas que estavam se tornando. O maior perigo já não vinha do mar.
Vinha da ideia de que o mundo havia seguido em frente sem eles. O primeiro ano terminou sem cerimônia. Não houve contagem regressiva nem marco simbólico, apenas a percepção silenciosa de que o tempo havia deixado de ser algo externo. Na ilha, os dias não levavam a lugar algum. Eles apenas se acumulavam. A sobrevivência já não era improvisada, tornara-se método. As tendas frágeis deram lugar a estruturas mais sólidas, feitas com madeira da mata, restos metálicos do navio e fibras naturais trançadas à mão. Um sistema simples de coleta de água da chuva foi criado. Armadilhas para pequenos animais passaram a funcionar. A pesca, antes caótica, virou rotina coordenada por turnos. A ilha, aos poucos, começou a aceitar alguns e rejeitar outros. Os que resistiam a regras, horários e divisão de tarefas foram os primeiros a quebrar, não fisicamente, mas por dentro. Discussões por comida, por espaço, por poder tornaram-se mais frequentes. A liderança deixou de ser algo informal e passou a ser disputada. Marco ainda era respeitado, mas já não era incontestável. Não podemos viver como um quartel, disse Paolo, um ex-empresário que reunira seguidores entre os mais inconformados. Isso aqui não é uma prisão. Também não é um resort, respondeu Marco cansado. Ou nos organizamos, ou a ilha decide por nós. A frase soou profética. Na estação das chuvas, uma enxurrada levou embora parte do acampamento inferior. 2 pessoas ficaram feridas. Uma criança quase foi arrastada. A ilha mostrou, sem aviso, que não perdoava erros de planejamento. A partir dali, decisões passaram a ser tomadas com base não em conforto, mas em sobrevivência a longo prazo. Um segundo acampamento foi criado em terreno mais alto. Quem quisesse permanecer próximo à praia o fazia por conta própria. A divisão se tornou oficial, ainda que não declarada. E com ela veio a mudança mais difícil. As pessoas começaram a mudar. Crianças que haviam chegado chorando agora corriam descalças, sabiam reconhecer frutas, acender fogo e pescar. Adultos que antes dependiam de tecnologia reaprenderam a usar as mãos. O passado começou a perder nitidez. Profissões, status, dinheiro, tudo isso parecia pertencer a outra vida. Mas nem todos conseguiram atravessar essa transformação. No 16º mês, a primeira morte ocorreu. Um homem mais velho, debilitado por uma infecção que não pôde ser tratada adequadamente. O enterro foi simples, silencioso, sem discursos. Naquela noite, ninguém dormiu. A morte tornou a situação real de uma forma que nenhuma discussão havia feito antes. Eles não estavam apenas vivendo fora do mundo. Estavam fora do alcance dele. Depois disso, algo mudou no coletivo. As regras ficaram mais rígidas, os turnos mais longos, o racionamento mais severo, não por crueldade, mas por medo. Júlia, antes resistente a qualquer perda de conforto, tornou-se uma das mais disciplinadas. Luca passou a ensinar os mais jovens. Marco envelheceu visivelmente em poucos meses, e a ilha continuava observando. Tempestades vinham sem aviso. Animais apareciam onde antes não havia nada. Doenças surgiam e desapareciam. Cada erro era cobrado, cada acerto recompensado com mais um dia vivo. No fim do 2º ano, uma verdade já não podia ser ignorada. Alguns estavam se adaptando demais. Havia quem já não falasse mais sobre resgate. Quem tratasse a ideia de voltar ao mundo como algo distante, quase incômodo. Para esses, a ilha não era prisão, era identidade. E isso assustava mais do que qualquer tempestade, porque se um dia o resgate viesse, nem todos iriam querer partir. O 3º ano começou com um som que ninguém reconheceu de imediato. Não era o vento, nem o mar batendo nas pedras. Não era animal, nem tempestade. Era um ruído metálico, distante, repetitivo. Um eco estranho, quase esquecido pela memória coletiva. Motor. Júlia foi a primeira a congelar. O balde escorregou de suas mãos e caiu na areia. Vocês ouviram isso?
Perguntou com a voz baixa, como se tivesse medo de espantar o som. Ninguém respondeu de imediato. O acampamento inteiro parou. Homens e mulheres se levantaram lentamente, os olhos buscando o horizonte com uma mistura de esperança e pânico. O barulho cessou. Durante horas, ninguém falou sobre aquilo, como se nomear o som fosse perigoso demais. Mas naquela noite, o assunto voltou com força. Se foi um barco, Luca começou. Não foi, interrompeu Paolo, rápido demais. Pode ter sido qualquer coisa. O mar traz sons estranhos. Marco observava em silêncio. Ele sabia. Todos sabiam. Depois de quase 3 anos, aquele som não era imaginação. O mundo ainda existia. Na manhã seguinte, decidiram subir até o ponto mais alto da ilha. Uma elevação rochosa, difícil de alcançar, de onde se tinha uma visão ampla do mar aberto. A subida foi lenta. O corpo de todos já estava mais forte, mas o peso emocional tornava cada passo mais pesado que o anterior. Quando chegaram ao topo, o horizonte parecia o mesmo de sempre. Azul infinito. Nenhuma vela, nenhuma fumaça. Talvez tenha sido ontem só, murmurou alguém. Ou talvez a gente tenha parado de olhar direito, respondeu Marco. A partir daquele dia, a rotina mudou. Sem que fosse decidido oficialmente, vigias passaram a ser organizadas. Pessoas revezavam turnos observando o mar. Fogueiras maiores começaram a ser feitas à noite. Madeira era economizada durante o dia para garantir sinal visível após o pôr do sol. Mas nem todos estavam confortáveis com isso. Vocês estão mexendo em algo que estava funcionando, reclamou Paolo em uma reunião improvisada. Criam expectativa onde não existe. Expectativa é o que nos manteve vivos, rebateu Giulia. Ou você acha que aguentou tudo isso só por causa da ilha? Paolo desviou o olhar. A verdade era mais incômoda do que qualquer resposta. Com o passar das semanas, o som voltou. Desta vez, mais claro. Um motor distante, cruzando o horizonte, rápido demais para ser visto a olho nu. A ilha, pela primeira vez em anos, não era mais o centro absoluto do universo deles, e isso criou rachaduras. Alguns passaram a falar abertamente sobre resgate, planejavam o que diriam, o que fariam, quem procurariam ao voltar. Outros evitavam o assunto, mudavam de tema, saíam das conversas. E se ninguém estiver nos procurando? Perguntou uma mulher certa noite. E se o mundo seguiu sem a gente? O silêncio foi pesado. Poucos dias depois, uma decisão dividiu o grupo de forma irreversível. Marco propôs construir uma estrutura fixa na praia, uma espécie de torre improvisada, alta o suficiente para ser vista de longe, com metal refletivo do navio e grandes fogueiras na base. Um sinal permanente. Se alguém passar, vai nos ver, disse ele. Paolo foi o primeiro a se levantar contra. E se isso nunca acontecer? Retrucou. Vamos gastar energia, recursos, madeira, tudo por uma chance mínima? Não é mínima, respondeu Marco. É a única. A votação foi apertada. O grupo se partiu quase ao meio. A torre começou a ser construída, mas não com todos. Alguns se recusaram a ajudar. Outros ajudaram sem convicção. Durante a construção, um acidente aconteceu. Uma das estruturas cedeu. Um tronco pesado caiu de forma errada. Um jovem foi atingido na perna. O osso não resistiu. O grito ecoou pela praia como um lembrete cruel do que estava em jogo. Não havia anestesia. Não havia hospital. Apenas mãos trêmulas, conhecimento improvisado e escolhas impossíveis. Luca liderou o atendimento. O jovem sobreviveu, mas nunca mais andaria da mesma forma. Naquela noite ninguém discutiu. A torre ficou inacabada por dias. O grupo estava exausto, fisicamente e emocionalmente. Pela primeira vez, o resgate parecia tão assustador quanto a permanência. Porque o mundo, ao reaparecer no horizonte, trouxe junto uma pergunta que ninguém havia enfrentado de verdade. Depois de tudo o que se tornaram ali,
quem ainda caberia de volta lá fora? E a resposta, silenciosa, começou a separar amigos, famílias e convicções. A ilha já não era apenas o lugar onde haviam sido esquecidos. Era o lugar onde estavam prestes a se perder uns dos outros. O vento mudou antes do amanhecer. Não foi algo que alguém pudesse explicar com palavras técnicas, mas todos sentiram. O ar ficou mais seco, o mar menos agressivo, como se a própria ilha estivesse prendendo a respiração. Marco acordou antes do sol e caminhou até a praia. A torre inacabada projetava uma sombra torta na areia, lembrando uma promessa quebrada. Ele tocou a madeira áspera e pensou no jovem ferido, agora deitado sob folhas e panos, lutando contra a febre. Pensou em Paolo, que havia se afastado do grupo desde o acidente. Pensou em si mesmo, no homem que havia chegado ali 3 anos antes, e no estranho que havia se tornado. Quando o grupo se reuniu, não houve discursos longos. O tempo das palavras havia acabado. Hoje a gente termina, disse Marco direto, ou a gente aceita que nunca vai sair daqui. Giulia foi a primeira a se aproximar da estrutura. Depois, Luca. 1 a 1. Até mesmo os mais resistentes acabaram ajudando. Não por esperança, mas por exaustão. Porque viver sem tentar já não parecia mais uma opção. Trabalharam o dia inteiro. Cortes nas mãos, músculos queimando, olhos ardendo de sol. Usaram tudo o que restava de metal do navio. Partes do corrimão, placas da cozinha, pedaços de portas. No topo da torre, fixaram superfícies reflexivas, inclinadas para capturar qualquer raio de luz. Ao redor da base, cavaram 3 grandes fossas para fogueiras permanentes. Mas, se um barco passar à noite, a chama vai falar por nós, disse Giulia, limpando o suor do rosto. No meio da tarde, um conflito antigo voltou à tona. Paolo reapareceu, observando de longe. Quando Marco pediu ajuda para levantar a última viga, ele se aproximou lentamente. E se ninguém vier? Perguntou a voz mais cansada do que desafiadora. O que acontece depois? Marco segurou a viga com força antes de responder. Então a gente vai saber que tentou, e isso muda tudo. Paolo não respondeu, mas segurou a outra extremidade da madeira. A torre ficou pronta pouco antes do pôr do sol. Não era bonita, era irregular, torta, marcada por erros e improvisos, mas era alta, visível, um grito silencioso fincado na areia. Quando a noite caiu, as fogueiras foram acesas. As chamas subiram fortes, alimentadas com o que restava de madeira seca. Faíscas dançavam no ar escuro. Pela primeira vez em anos, a praia parecia viva de um jeito diferente. Não pela sobrevivência, mas pela possibilidade de fim. Horas se passaram. Ninguém dormiu. Alguns choraram em silêncio. Outros encaravam o horizonte como se pudessem forçar algo a surgir apenas com o olhar. O jovem ferido gemia baixo ao fundo, lembrando a todos do preço já pago. Por volta da madrugada, quando o cansaço começava a vencer a esperança, Luca falou em voz quase inaudível. Eu ouvi. O quê? Giulia perguntou, o coração disparado. Um apito. O silêncio caiu como uma onda. E então, lá longe, quase confundido com o som do vento, veio de novo. Um apito longo, metálico, humano. A fogueira foi alimentada com desespero. As chamas cresceram. As placas no topo da torre refletiram a luz da lua e do fogo. Pessoas gritavam, acenavam, choravam sem perceber. No horizonte, um ponto escuro surgiu. Lento, real, inegável. Um navio. A aproximação levou horas. Horas que pareceram anos. O medo voltou com força total. E se não for pra gente? E se eles não nos virem? E se forem embora? Quando o primeiro holofote varreu a praia, iluminando corpos magros, roupas improvisadas e olhos arregalados, ninguém conseguiu se manter de pé. Alguns caíram de joelhos, outros riram, um riso quebrado, quase infantil.
O barco lançou um bote menor. Vozes em outra língua cortaram o ar. Ordens, perguntas, gritos de incredulidade. Mas o resgate não foi imediato. Precisamos voltar amanhã, disse um homem em italiano do bote. Precisamos de estrutura, de médicos, de reforço. A notícia caiu como um balde de água gelada. Eles tinham sido vistos, encontrados, mas ainda não estavam salvos. O bote foi embora ao amanhecer. E enquanto o sol nascia, trazendo junto a promessa e o terror do dia seguinte, todos entenderam a verdade final daquela ilha. Sobreviver 3 anos foi difícil. Esperar mais um dia, sabendo que a liberdade estava tão perto, seria o maior teste de todos. O som dos helicópteros chegou antes de qualquer palavra. Um ruído grave, cortando o céu ainda pálido da manhã, que fez todos se levantarem de um salto. Alguns correram para a praia, outros ficaram parados, imóveis, como se o corpo tivesse esquecido como reagir à esperança. Dessa vez, não era promessa. O mar estava tomado por embarcações menores. Homens e mulheres com coletes, médicos, equipes de resgate. Tudo rápido, organizado, profissional. Exatamente o oposto da vida que haviam aprendido a viver. Quando o primeiro helicóptero desceu, levantando areia e cinzas das fogueiras, Marco sentiu um nó no estômago. Não era alegria pura, era medo. Medo de atravessar de volta. Acabou? Júlia disse quase sem voz. Não, Marco respondeu. Está começando outra coisa. O embarque foi feito por prioridade médica. O jovem ferido saiu primeiro, depois os mais fracos, crianças, idosos. Cada pessoa que entrava no helicóptero levava consigo não apenas o corpo, mas 3 anos de uma vida que ninguém fora dali conseguiria compreender. Paolo foi um dos últimos. Antes de subir, olhou para a mata, para as cabanas improvisadas, para a torre torta. Aqui eu aprendi quem eu era sem tudo o resto, murmurou. Lá fora, vou ter que descobrir de novo. Quando o último grupo deixou a praia, a ilha ficou em silêncio pela primeira vez desde o naufrágio. Não como antes. Um silêncio definitivo. No navio de apoio, o choque foi imediato. Roupas limpas, água corrente, comida quente, espelhos. Muitos evitaram se olhar. Médicos falavam, jornalistas aguardavam, autoridades organizavam documentos. Palavras como milagre, tragédia, sobrevivência extrema começaram a circular. Mas nenhuma delas cabia perfeitamente, porque a verdade era simples e cruel. O mundo havia seguido em frente. Famílias tinham enterrado ausências. Empresas haviam fechado. Relógios nunca tinham parado. Para quem estava ali, tudo parecia rápido demais, barulhento demais, artificial demais. Marco ficou em pé no convés, observando a ilha desaparecer no horizonte. Não sentiu gratidão imediata. Sentiu luto. Ali tinham ficado versões deles que jamais voltariam. Meses depois, já em terra firme, a readaptação foi mais difícil do que a sobrevivência. Dormir em camas parecia estranho. Comida abundante causava culpa. Silêncios eram desconfortáveis. Alguns nunca conseguiram se reconectar. Outros encontraram força naquilo que haviam aprendido. Júlia passou a trabalhar com resgate marítimo. Luca virou professor. Paolo desapareceu dos registros públicos, escolhendo uma vida simples, quase invisível. Marco recusou entrevistas. Não por raiva, mas por respeito. Em um caderno velho, ele escreveu a última frase sobre aqueles 3 anos. Não fomos salvos no dia em que nos encontraram. Fomos salvos no dia em que aprendemos a viver sem esperar. E essa foi a única verdade que levou consigo de volta ao mundo.